1840, fim do período regencial. Vai até proclamação da República. Quem mais tempo ficou no poder, né? No Pedro II. Marco Teobaldo. Ação interna de Dom Pedro. Ele teve que conter a revolta praieira. Praieira começa com 8, por isso que foi em 1848. Pernambuco sempre um foco de resistência aí contra a colonização, né, do estrangeiro. Praieira tem 8 letras. Aí a introdução fala a praieira como se ela fizesse parte do período regencial. A gente tem a cabanagem, balaiada, farroupilha, sabinada. Aí ele fala praieira já no contexto do segundo reinado. Mas os motivos são os mesmos, né? Descontentamento econômico das províncias, falta de autonomia para as províncias e querendo virar aí uma república. Qual é a questão recorrente na contenção das revoltas regenciais e na praieira? É uma atuação conjunta de quem? Marinho e... É B. E Marinho. É a Marinha. Isso aí é uma recorrência em todas elas. Marinho governo. Ação interna. Aí, questões do prato. Guerra contra o Oliva e Rodas. Comunicação da Marinha aqui. Passagem. Em 1864 a 70, Guerra do Paraguai. Só que em 64 a gente tem o quê? Uma intervenção no Uruguai. Questão lá das fronteiras, os brasileiros que viviam lá estavam sendo perseguidos. O Tamandaré foi lá, junto com um representante diplomático, aí teve essa intervenção no Uruguai. Um dos motivos que Solano Lopes alegou, né? Declarar guerra ao Brasil e depois formar a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Guerra do Paraguai. Mais ou menos nesse período aqui, estava acontecendo um conflito lá. Na Europa a gente vivia a Pax Britânica. O conflito era esse. Vai ter uma influência aqui na Guerra do Paraguai. Guerra de Secessão Americana. A Europa estava vivendo a Pax Britânica, né, garantida pela Marinha da Inglaterra. A Guerra da Secessão Americana vai trazer a técnica para o campo de batalha. Todas as inovações, tanto em armas terrestres quanto em navios, vai ser colocada aqui em prática aqui na Guerra da Secessão Americana. Tanto que repórteres, o pessoal da Europa vem para a América para ver como é o desdobramento dessa guerra aqui. Aqui vai se desenvolver um tipo de navio específico aqui, já se novelando, que é o Mônaco. O Mônaco da União. O dos nortistas, né? Tá ligado? É esse tipo de navio que depois ele vai ser utilizado aqui na segunda fase da Guerra do Paraguai. Então essas aí as questões do segundo reinado aí, ação interna e ação externa de Dom Pedro II. A passagem de Toneleiro está ligada à guerra contra Rosas e Oribe, ou seja, Oribe e Rosas? Verdade, né? Aqui no
1851 a 52. Coube a Marinha um grande momento no conflito contra Olímpio e Rosas. A passagem de Paissandu, a única ação da Marinha aqui, passagem de toneleiro, mas o que? Após a passagem de toneleiro, também ela fez a logística do transporte de tropa para o outro lado, para o lado inimigo. Então o que está errado aqui é a passagem de Paissandu. A passagem de Paissandu, ela ocorre no Tamandaré, justamente onde? Na intervenção no Uruguai. E aqui uma situação análoga da primeira. Pela primeira vez se utilizando navios a vapor em um conflito externo, a Força Naval Brasileira ultrapassou sob os disparos dos canhões de tropas de Juan Manuel de Rosas um ponto fortificado adversário no Rio Paraná. Que é essa questão aqui da estratégia do Greenfield. João Pascoe Greenfield, ele tinha aqui a fumacinha, né, 3 navios a vapor, 4 navios a vapor e 3 navios a vela aqui com os canhões, né? Os canhões ainda em casa-mata para bombardear a fortificação do Rio Toneleiro. Como o navio a vela não sobe rio, ele resolveu rebocar o navio a vela, que tinha maior poder de artilharia, para efetuar essa passagem aqui de Toneleiro. Após a passagem, a Marinha vai atuar só o quê? Só no transporte de tropa, logística do Exército. Então, letra E, somente a 1 e a 3 são verdadeiras. A guerra aí entra onde? A guerra é essa intervenção aqui. Guerra contra a guerra. É um dos motivos que Solano Lopes vai alegar. Pô, você interviu aí na questão do Uruguai. Então vai aqui interferir a questão aqui então, dos interesses do Paraguai. Antecede a guerra do Paraguai. Um pouco antes, né? É um pouco antes. É um dos motivos que Solano Lopes alega que a intervenção brasileira no Uruguai é uma agressão o Brasil era contra ao a Paraguai. guerra. Exatamente, porque o que acontecia? O Partido Blanco apagado, sempre do lado argentino. O Colorado, Carnaval, Brasil. O Brasil sempre apoiava quem? O Partido Colorado. Nessa época, quem estava no poder no Uruguai era o Partido Blanco. E a questão dos brasileiros que viviam ali, né? Criação de gado, passava o gado de uma fronteira para outra. O Aguirre, o que ele vai fazer? Vai prejudicar esses brasileiros aí. Aí o Brasil vai exigir retratação, indenização, aí ele se nega aí quando o Tamandaré faz a passagem de Paissandu, é a guerra contra a Aguirre. Ela é um pouco antes, aqui em Iabá também, mas é um dos motivos da guerra do Paraguai. Aí a segunda questão. Sobre o período regencial brasileiro, marque a opção incorreta. Muita gente errou só por causa disso aqui, né? O Charles, quando mostrou o Charles, porra, por causa aqui da incorreta, né? Porque ele até falou, pô, mas a balaiada não foi na Bahia. Aí foi que o Nogueira mostrou, não, mas é incorreta que ele pede, né? Justamente a letra A. Não vai pensar de nada. Porque a questão ela realmente te induz ao erro, ela vem toda certinha, a opção A vem toda certinha, e só lá no final que troca a localização. Sim, na Bahia. Sobre o período regencial brasileiro, marca a opção correta. Foram 4 as rebeliões regenciais, no Grão-Pará, no Maranhão, na Bahia e no Rio Grande do Sul. 2 começaram em período regencial 1831 a 1840. Por que período regencial? Em 31, Dom Pedro I abdica a favor do seu filho, que era menor de idade, tinha 5 anos. Estava previsto na Constituição de 1824, caso o herdeiro fosse de menor, assumiria o governo uma junta até ele adquirir a maioridade. Essa Constituição de 24 outorgada, imposta pelo imperador, nossa primeira Constituição, limitou que autonomias das províncias, e muitas províncias aqui viviam em decadente situação econômica.
Aí, duas começam em 35. Uma vai até 40, a outra já passa um pouco o período regencial, pega um pouco do segundo reinado, dura 10 anos, essa dura mais. Essa aqui é a cabronagem e a farroupilha, ou farrapos lá no Rio Grande do Sul. 1837, dura um ano só, é que dura menos. A sabinada, na Bahia. Aí acabou a sabinada, começa a balaiada. Vai até 41. Balaiada no Maranhão e Piauí, onde vão atuar quem? Tamandaré e Caxias, futuros patronos. Aqui mostra justamente o que? A recorrência dessa questão da Marinha no período emergencial. A atuação conjunta do Exército com a Marinha. Aqui na Guerra de Independência, em 22, nossa Marinha foi formada por quem? Ingleses. A Inglaterra a gente viu lá na Primeira Guerra na aula passada que ela adota principalmente qual tática? O bloqueio. O que o Brasil vai adotar a partir da formação da sua Marinha? Que ela nasce com o processo de independência. O bloqueio. Na maioria das ações aqui. Só que no Rio Grande do Sul, os gebelos tinham lanchões aqui na Lagoa dos Patos, Lagoa Merim. Então o combate aqui vai ser em mar aberto? Não, em área restrita. Ele costuma fazer esses trocadilhos aí. Já caiu uma questão na prova que era sabinada. Sabinada o livro traz 3, 4 linhas sobre ela. Que é o bloqueio a Salvador. O bloqueio geralmente sempre vai estar certo com a Marinha do Brasil. Aí ele fala que combate naval é só aqui no sul. Aí ele entra em contradição, né? Ele fala bloqueio naval e combate uma diminuta força montada pelos gebelos aqui em Salvador. Aí essa é a opção certa. Caindo período regencial, você sabendo a localização, o período, você vai conseguir acertar a questão. E essa questão do bloqueio, né? Aí falou, embrenhou-se no Rios Amazônicos e tal, vai estar falando de quem? Do Pará, atuação conjunta, Tamandaré e Caxias, Maranhão e Piauí. Sabinada, o bloqueio combate a muita força naval, e aqui combate na Lagoa dos Patos, Merim. A revolta farroupilha no Rio Grande do Sul foi o primeiro conflito regional em que a Marinha utilizou o vapor pela primeira vez. Conflito interno, a farroupilha, e no conflito externo, passagem de toneleiro, utilizando o vapor. Lembra que o vapor ele começou a ser utilizado em 1807, com Clermont. Primeiro que transporte de passageiros, depois marinha mercante. Só em meados do século XIX é que se começa a se utilizar o vapor em navios de guerra. No Pará ocorreu a cabanagem, onde a Marinha atuou bombardeando posições rebeldes e empenhando nos rios amazônicos. Destacou-se na contenção da revolta farroupilha o vice-almirante Joaquim José Inácio, Visconde de Aúma. É justamente o Visconde de Aúma que vai render o Tamandaré onde? Lá na Guerra do Paraguai. Vai ter o desentendimento entre Tamandaré e Mitre. O presidente da Argentina vai estar na chefia das operações terrestres. Até a atuação de Tamandaré, o que acontecia? Eram operações conjuntas, né? Após isso aí, após o Linha 1 assumir, vai passar a ser o quê? Operações combinadas. Quando a gente for falar da Guerra do Paraguai, a gente diferencia essas operações conjuntas e combinadas. Foram rebeliões regenciais, balaiada, cabanagem, sabinada e farroupilha. E aqui ela vem toda certinha e te direciona por eu, né? A balaiada teve ação destacada dos 2 futuros patronos das forças singulares do mar e de terra, Tamandaré e Caxias. A ação conjunta de Tamandaré e Caxias garantiu a pacificação da Bahia? Não, aí que pegou por eu, né? A pacificação do Maranhão. Esse tipo de questão aqui eu coloco justamente para o cara, na hora da prova, ele não marcar a que ele acha que é certo, ele checar uma por uma, para ele ter certeza que ele marcou é a correta.
Ao contrário dos portugueses que buscavam atingir as Índias, contornando a costa africana, Colombo concentrou suas navegações na parte leste. Colombo fez isso? Concentrou suas navegações na parte leste? Não. Volta para o mapa. Oeste. Espanha. Ilha de Pablo, onde ele vai sair. Portugal veio mapeando a África com um triângulo peitoril, com aqui no litoral. Nesse primeiro período de colonização, começa com Portugal e Espanha, depois as outras nações vão entrar, a África está sendo colonizada o quê? Só no litoral, não no entreposto, até porque os navios de madeira não tinham autonomia para vir numa viagem longa. Então ele vinha, mapeava, criava um entreposto, voltava, criava uma feitoria, voltava, criava e voltava até em 1488 chegar aqui ao Cabo das Tormentas. Então ele veio mapeando. Quando ele já tinha descoberto aqui, o Colombo vai oferecer serviços aqui, né? O genovês vai oferecer serviço a Portugal. Portugal já tinha, em quase 100 anos de mapeamento, descoberto uma passagem aqui para o Oceano Índico. Não, negativa, eu não vou investir no projeto e tal, na questão da terra redonda, aí não se tinha prova. O português, muito pragmático, não quis. Aí ele foi lá na Espanha, oferece serviço a Rainha Isabel e o Fernando, dão 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Mina. Qual era a proposta de Colombo? A terra é redonda. Se eu seguir para... Eu estou aqui, ele queria atravessar, ele vai seguir para oeste ou leste? Oeste. Oeste. Oeste, à direita, leste. Oeste ou ocidente. Leste ou oriente. Se eu estiver falando lá do Mediterrâneo, a mesma coisa, divido ele no meio. Se estiver à direita, leste ou oriente. Se estiver à esquerda, oeste ou ocidente. Então a ideia dele era o quê? Partindo para o oeste, a terra é redonda, eu vou dar a volta e vou chegar no leste. Vou chegar até as Índias. Então concentrou suas navegações na parte leste? Não, na parte oeste, atravessar o Oceano Atlântico. Concentrou suas navegações na parte norte da América? Menos ainda, né? Em busca de uma passagem ao noroeste para o continente asiático? Dirigiu-se para o oeste? Beleza. Em busca da passagem sudeste para o continente asiático? É aquela que estudando. Navegou pelo Oceano Atlântico? Beleza. Em direção ao Canal da Mancha e Mar do Norte? Vou voltar aqui no mar. Navegou o Oceano Atlântico em direção ao Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França, e logo aqui em cima, Mar do Norte. Agora, né? E ainda o mais é, seguindo as instruções do rei de Portugal, Portugal se negou a dar subsídio para ele fazer essa viagem, né? Planejou atingir o leste, onde se encontravam as Índias, viajando no sentido oeste. Vai cair mais ou menos uma questão parecida, assim. Uma letra E lá. A gravura sugere que a Guerra do Paraguai decorreu essencialmente. Essa palavra sugere, ela é até importante aqui nessa questão aqui. Quando sugere, ele não está dizendo que isso aqui é o correto, é aquilo que é real. Mas é só o que a gravura sugere. Aí você tem aqui Rainha Vitória, né? Uruguai, Brasil, Paraguai. Tem mais um outro caboclo aqui que deve ser Argentina. E a rainha aqui da Inglaterra. A gravura sugere
da disputa pelos países da Tríplice Aliança por minas de ouro existentes no território paraguaio. É aquela ideia. Quando a gente fala da Guerra do Paraguai aqui, ninguém vai falar em questão de ouro, né? E às vezes, quando a gente está na prova, que aparece uma informação que a gente não leu em nenhum lugar. O professor não falou, tu assistiu aquela aula, leu aquele assunto. Geralmente é essa que vai estar fora. Então tu não precisa, pô, isso aqui eu não leio, eu tenho dúvida. Pô, se tu leu, tu assistiu a aula, não foi falado disso aqui, não pode estar certo. Só se o cara for buscar uma coisa muito... ninguém sabia. A disputa pelos países da Tríplice Aliança por minas de ouro existentes no território do Paraguai, a questão do prata, a estratégia do prata era o quê? Acesso, né? Não se tinha estradas. Então, para acessar a província de Mato Grosso, o Brasil precisava do acesso ali. A Argentina sempre queria fazer o quê? Unir aquele antigo vice-reinado do prata que fazia parte da colônia espanhola, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina. Formando esse grande país, você pegava aqui que era o Uruguai, a outra parte aqui a Argentina, e aí unificou o país só, o Brasil ficou sem acesso. Se tiver tudo dividido, é mais interessante para o Brasil. Eu posso negociar com esse país ou com esse país a minha passagem aqui e depois com o Paraguai navegar no rio dele. Mas se tudo virar um país só, aí não, já fica mais difícil, né? Então a questão estratégica era sempre garantir a livre navegação da bacia do Prata. Não tinha essa questão do ouro, escoar a produção. Da política imperialista de Dom Pedro II em relação aos territórios localizados na bacia do Prata, quem foi que atacou primeiro? Paraguai. Então a política imperialista foi de quem? Solano Lopes. Do interesse argentino pelas terras do Chaco Paraguai, esse Chaco Paraguai é justamente o quê? Um terreno alagadiço. Não serve praticamente para nada. O que a Argentina queria era justamente o quê? Formar um antigo vice-reinado do Prata e formar um antigo território que era a colônia espanhola. Dos interesses, da posição paraguaia ao projeto brasileiro de abolir a escravidão naquele país. Em algum momento a gente leu na bibliografia a questão da escravidão naquele país, e a Guerra do Paraguai em 1864. A abolição da escravidão aqui no Brasil, um ano antes da proclamação da República, né, 1888. Como é que eu vou querer que um país acabe com a escravidão se eu ainda estou praticando a mesma? Até porque quem fazia pressão aqui ao Brasil para acabar com a escravidão? A Inglaterra. Ela fazia essa pressão porque ela não consolidou o capitalismo como sistema, criando duas classes sociais, o capitalista e o operariado. Ela percebeu o quê? Que a mão de obra escrava não serve para o liberalismo econômico, que era uma questão do mercantilismo. O que serve para o capitalismo, já consolidado, é o quê? Uma mão de obra operariada, assalariada, que vai fazer o sistema girar. Ele vai produzir e depois ele vai ter que comprar esses produtos. Para a Inglaterra não interessava mais essa mão de obra escrava, assim como a Inglaterra também incentivou a independência dessas nações para ela ter com quem comercializar mais. E Delta, a gravura sugere dos interesses, que a Guerra do Paraguai decorreu dos interesses comerciais e geopolíticos ingleses pelos países da América do Sul. Muitos historiadores, agora não está comprovado, diziam que a Guerra do Paraguai foi incentivada pela Inglaterra, porque o Paraguai, antes da guerra, era o único país sul-americano que não tinha empréstimos com a Inglaterra. Desde o governo de França, em 1817, aí foi até o pai de Solano Lopes, Carlos, em 1840, depois o próprio Solano Lopes. O Paraguai com França se fechou, depois com o pai de Solano Lopes se abriu, estava se industrializando, sem pegar empréstimos com a Inglaterra. Mas ele tinha empresas inglesas entrando lá, ele tinha os ingleses também que incentivavam e ensinavam as técnicas da industrialização. Então o Paraguai ele era um país que estava se desenvolvendo
sem depender do capital estrangeiro. Por isso que muita gente achou que na Inglaterra hoje fatos não comprovados. Por isso que o cara botou aqui sugere, né? Não é uma coisa comprovada que a Inglaterra incentivou a Guerra do Paraguai. Consequência da Guerra do Paraguai: a Argentina, que eram províncias ali que vinham tentando liderar, vai se consolidar como nação, vai se consolidar ali o seu território. O Paraguai foi o maior prejudicado, sua população masculina quase dizimada. O Brasil sentiu aquela necessidade de ter uma marinha forte, né, umas forças armadas para garantir seus interesses externos. E o Paraguai teve que pegar empréstimos para se reconstruir, e os outros também passaram a dever mais ainda a Inglaterra. Então, os armamentos que foram utilizados na Guerra do Paraguai não eram ingleses, eram franceses. Os navios, o Brasil comprou navios couraçados da Inglaterra. Ele inicialmente comprou o francês. O primeiro couraçado nosso foi o francês. Foi a Corveta Brasil, por causa da questão triste, 1863, um pouquinho antes da guerra. Aí comprou da França. Mas em 65, aí teve lá, voltou os laços de amizade. Aí, os couraçados que o Paraguai ia comprar, o Brasil comprou e rebatizou com outros nomes. Então, construiu-se couraçados aqui, mas também se comprou couraçados da Inglaterra. Que seriam isso. Porque depois na Batalha Naval do Riachuelo teve um bloqueio. Aí o Paraguai não conseguiu mais receber recursos externos. É igual essa questão hoje atual da Síria ali, né? Aí se reuniu o G7 mais a Rússia, né, no G8. Aí qual é a questão ali? Quem é que vende arma lá para o Bashar al-Assad? A Rússia. Aí os Estados Unidos queriam vender arma para quem agora? Os rebeldes. Aí o Putin, não, negativo, sou contra. Mas sou contra por quê? Ele está vendendo para o Bashar al-Assad. Então, a população civil morrendo, duas nações ali ganhando por fora. Então ele se reúne para dar uma satisfação ao mundo que está vendo a questão da Síria lá, da população civil morrendo, e ao mesmo tempo um arma o governo constituído e o outro arma o rebelde. A antiguidade marca um período de grandes impérios. Sobre as guerras púnicas, conflito entre uma potência militar terrestre, Roma, e outra marítima, Cartago, foram motivadas Cartago, atual Marrocos, né? Marrocos é sul. Cartago, atual Tunísia. Roma aqui por claro. Em 753 a.C., formação de Roma. 814 a.C. Cartago, colônia de quem? Fenícia. Hoje não quer Líbano, Síria. Estreita faixa de terra. Divide ao meio. Mediterrâneo ocidental ou oriental? Oriental. Quem vai tirar os fenícios aqui do Mediterrâneo ocidental? Oriental? Os persas. Os gregos. Os persas vai ter um momento também que vai dominar os fenícios também. Mas segundo caminho quem tira os fenícios. Por isso que essas colônias aqui no Mediterrâneo ocidental se destacam, entre elas principalmente quem? Cartago. Porque ele vai estar longe ali da questão dos persas, dos gregos. Em 753, fundação de Roma. É o período monárquico, que vai até 509, quando Roma é governada por reis etruscos. Aqui Etruria,
aqui o enclave. Já tinha Senado? Já. Os patrícios faziam parte do Senado, vai dar rasteira no último rei e vai instalar a República. Vai até... Tem a questão dos triunviratos e tal, o sistema está em crise. Coloca os militares, o triunvirato, acaba a República, começa o Império Romano, pode vir a Pax Romana até 476 da nossa era. O último imperador vai ser derrotado ali pelas invasões das tribos germânicas. No período monárquico, Roma é o quê? Agrícola, aristocrática, terrestre. É na fase da República que Roma vai atingir o quê? A sua maior extensão territorial em questões de império. Vai unificar aqui a bota italiana e tal. Quando ela unifica aqui, e os gregos aqui da Magna Grécia, né? Ela vai olhar para onde? Para o seu quintal, a ilha da Sicília. Quem é que vai estar comerciando aqui? Cartago, né? Tinha alguns gregos aqui também. E ela vai querer tirar esse comércio de Cartago. A Guerra Púnica vai acontecer justamente aonde? Em qual período? Republicano. 3 guerras púnicas. 264. 241. Essa aqui é eminentemente terrestre ou marítima? A primeira é eminentemente marítima. A disputa não é uma ilha? A ilha da Sicília? Cartago, potência marítima, Roma, potência terrestre. Como é que Roma vai fazer para construir a sua marinha? Para derrotar Cartago, já que a disputa é uma ilha? Copia a galera Cartaginesa. Faz o processo o quê? De engenharia reversa. Desmonta, monta, cria sua marinha, constrói as suas galeras, treina o pessoal no cerco. Ainda tinha o PS, questão do esporão, que era a arma do navio antigo. Os cartagineses, hábeis navegadores, iam furar, a maioria ia morrer afogada. Aí Roma vai mudar a tática naval, vai colocar o quê? Fogo. A prancha articulada que vai prender lá na galera e permitir o quê? Combate corpo a corpo, combate terrestre, né? Ponte articulada com uma ponta de ferro prendendo na galera inimiga. Os combates se darão aqui ao redor da ilha da Sicília, ilhazinha de Lipari. Aí o caminho erra, né? Ele fala que Lipari, vamos por aqui, foi uma vitória. Ele fala que foi uma vitória romana no caminho. Mas está errado. O Vidigal fala que Lipari ainda é uma vitória de quem? Cartaginesa. Nenhum dos dois faz parte da bibliografia, mas o programa da prova é o caminho. Aí pode acontecer isso? Pode. Vai ter como derrubar? Vai. Você pega o livro do Vidigal e prova que a primeira vitória romana no mar, com o uso do corvo, foi qual? Miles. Esse também do mar. A surpresa com que o corvo aparece na batalha de Miles ou Milai ocasiona a primeira vitória romana no mar. Miles ou Milai é a Salamina da guerra, é como se fosse a Salamina da Guerra Púnica, né? Salamina. É a primeira grande batalha naval da história, gregos contra persas, porque foi o primeiro combate entre esquadras de galeras. Né?
Depois de Miles e Milari, sucessão de vitórias germanas. Quimemo, Trepano, com Egates. Egates é a última da Primeira Guerra Púnica, das Ilhas Hébridas. Aqui, os romanos já nem utilizavam mais o povo, porque por ele não fazer parte do projeto, ele ocasionava muitos afundamentos. Aqui os romanos já tinham se aperfeiçoado no mar, já não precisavam mais utilizar o povo. Após a Primeira Guerra Púnica, Roma ganha Sicília, Sardenha, Córcega, impõe penalidades a Cartago. A partir daqui, Roma deixa de ser agrícola e passa a ser o que após a Primeira Guerra Púnica? Logo após ela passa a ser a mercantil ou comercial. Deixa de ser aristocrática agrícola. A Segunda Guerra Púnica, 218, mesmo motivo, Ilha da Sicília, comércio, o comércio marítimo. Aqui é um paralelo, essa Guerra Púnica, entre as guerras anglo-holandesas. É uma disputa pelo quê? Pelo comércio marítimo. 202 ou 201. Cartago perdendo aqui as ilhas, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui em colônia, cria colônias aonde? Onde hoje é Espanha e Portugal, aqui é a Península Ibérica. Começa assim a desenvolver aqui, já que ela teve aquelas coisas. Na Primeira Guerra Púnica, Amílcar Barca, né, a família Barca que liderava os cartagineses. Na segunda, Aníbal Barca. Ele vai fazer justamente o quê? A estratégia diferente. Ele vai vir pelos Alpes com seus elefantes, a questão da logística, vai atravessar, vai sitiar Roma e vai derrotar os romanos numa batalha terrestre, a Batalha de Cannas. Vai lá em Cartago. Roma, como já tinha marinha e estava sendo sitiada aqui por Aníbal, o que é que ele vai fazer? Vai sair com sua marinha para atacar Cartago. Aí Aníbal volta. Quando ele volta, aí ele vai ser derrotado aqui em Zama. Então Zama e Cana são batalhas terrestres da Segunda Guerra Púnica, que foi eminentemente terrestre. Mas a marinha romana teve um papel importante? Teve. Ela veio aqui, enquanto estava sitiada, teve que deslocar Aníbal de volta para defender a sua cidade. Canas foi vitória e Roma. Oi? Canas foi vitória. Canas aqui, cartaginesa. Aí foi quando Roma sitiada veio com a marinha atacar Cartago, aí ele veio, aí ele foi derrotado aqui em Zama. Terceira Guerra Púnica. 149 a 146. Essa aqui é o que? A de destruição de Cartago. O Emiliano, senador romano, dizia: é preciso destruir Cartago, porque ela se recuperava muito rápido. Uma das penas de Cartago é que ela não poderia ir à guerra com alguém sem consentimento de Roma. Aqui tinha os reinos africanos, um deles a Numídia. Roma vai incentivar a Numídia a atacar Cartago, Cartago revira e eu não te dei autorização para você entrar em guerra com alguém. Roma sai com sua marinha, vai sitiar Cartago durante 3 anos, o porto de Cartago muito bem protegido, entra, destrói tudo, passa essa matéria e vira uma província romana. Roma é senhora o quê? Do Mediterrâneo Ocidental. Paralelamente está vindo aqui em guerra com os gregos. Depois que ela tira os gregos aqui, aí sim, em 31 a.C., derrota o Otávio, derrota o Marco Antônio aqui na Batalha do Ácio, o Egito vira província romana, aí sim Roma é senhora tanto do Mediterrâneo Ocidental e Oriental, virando o Mare Nostrum romano. Vai ter o período do Império, a Pax Romana, um sistema produtivo aqui de produção na antiguidade clássica é o escravismo greco-romano. O sistema escravista vai começar a entrar em crise, as tribos germânicas se formando lá em cima vão começar a entrar pacificamente aqui em Roma,
e depois o último imperador de Cristo, da nossa era, começa a Idade Média. Outro sistema de produção vai substituir o escravismo greco-romano, que é o feudalismo, baseado na servidão. Então, o comércio vai sair com a queda do Império Romano aqui do Ocidente, o comércio vai sumir do mar Mediterrâneo. A Europa vai o quê? Se ruralizar. Vai começar o período medieval. Mare Nostrum, Pax Romana. Isso. Qual está dizendo que quando ele acaba aí com Cartago, Mare Nostrum. Não. Será que é Que a Pax Romana ele dá quando ele toma o ponto de Tudão ali, que é o período que inicia o período de Pax, da Pax Romana. Aí já está até mais explica aqui, né? Com o comércio dos cartagineses em mãos e assegurada a hegemonia romana nos mares orientais, aí o cara já jogou para lá. Mares orientais e Mediterrâneo, aí já não ficou nem muito bem escrito mares orientais e Mediterrâneo. Ele podia botar mar ocidental no Mediterrâneo, né? Porque o cartaginês está no ocidente. Esses intitulam o mar Mediterrâneo. Não, o Mare Nostrum é depois que eles dominam também o Mediterrâneo oriental. Quando o Egito vira província romana, é no contexto já o quê? Já da Guerra Civil já. Aqui no contexto aqui, do final da República, a Batalha do Aço em 31 a.C. A Batalha do Aço ela dá justamente o que? As bases para o Império Romano. O Otávio vai ser o primeiro imperador. Aí o Egito vira província romana. Aí sim, Mare Nostrum romano. A partir daqui, tudo isso aqui é romano. A última Guerra Pública 146, ó, mais de um século que se passou. Então não posso dizer que após a última Guerra Púnica, o mar Mediterrâneo passou a ser um Mare Nostrum romano. Mas a parte ocidental sim. Mas paralelamente o Roma vinha por terra também, fazendo aqui da Grécia, da Península Balcânica uma província, aqui da parte do Império Persa uma província, e por último aqui o Egito. Quando o Egito vira uma província romana, aí tanto o Pax Romana como o Mare Nostrum romano. Pax Romana porque é ela que vai ditar as regras aqui do... Se eu dito as regras nesse período aqui do Império, que é a Pax Romana, o Mare Nostrum é meu, o mar restrito é meu. Mas aqui em 146 eu não posso afirmar isso. Algumas coisas da apostila aí não... Então a Pax Romana ela está ali, digamos assim, atrelada a partir do Império. Mare Nostrum e Pax Romana. Isso. Aí o sistema depois, no finalzinho do século III, século IV, começa a entrar em crise. Porque o território ele se expande tanto, depois você não consegue administrar. O sistema escravista, muitos escravos já acabaram virando cidadãos romanos. As tribos germânicas aqui ao norte começam a entrar pacificamente aqui, até derrubar o último imperador. Mas o motivo principal é justamente não conseguir administrar o império e a crise do sistema de produção, que é o sistema escravista. Aí vem aquela coisa de pão e circo que os romanos deram para a população, para tentar a população pobre, deram o Coliseu, as batalhas, né? Perseguir os cristãos, depois os cristãos viram a ser religião oficial. A nossa biografia também não fala nada a respeito de como Roma destruiu tomou a Grécia. Né? Não fala porque é campanhas terrestres, né? Ela vem aqui, não só, tem as campanhas da Gália Romana. A Gália Romana é o que é a França hoje, que aí já foi com Júlio César, né? Dominando aqui esses territórios. Paralelamente ela vem aqui com essa questão, se você for falar só de Roma, dessa questão do exército, das batalhas terrestres, aí vale o livro, aí tu amplia muito, abre muito. E geralmente ele não foge. A questão de antiga geralmente é uma questão dada, repetitiva, porque já não tem mais o cara cobrar com relação ao mar. A única questão que não caiu é essa questão de Miles ou Milagre como grande batalha naval. Isso não caiu ainda.
A Sabina já repetiu 2 vezes, o Ácio já repetiu 5 vezes. E cai de 2 formas. Ele começa a trocar os triunviratos, o primeiro e o segundo, e uma das respostas certas é que ela dá o quê? As bases do Império Romano, que só começa o quê? Em 27 a.C. Fala nada também de Alexandre, que na verdade foi neutralizado, né? Não, mas Alexandre pode cair. Alexandre é logo depois das guerras gregos contra persas. Aí teve a guerra grego contra persas, quem venceu? Os gregos. Beleza, desvaneceu a ameaça persa. Aí guerra civil, guerra do Peloponeso. Atenas e Esparta, cada um com sua liga, liderando. Desde a sua formação, o povo grego é o quê? Desunido, cada um tem a sua, cada colônia, cada cidade tem a sua forma de se administrar. Aqui ao norte, tinha os macedônios, que também eram gregos. Com o fim da guerra do Peloponeso, o que é que os macedônios fazem? Filipe II unifica a Península Balcânica, domina aqui e tal, aí ele morre. Aí Alexandre, o seu filho, vai fazer o quê? Vai continuar, vai atacar o Império Persa. É o Império de Alexandre, que é curto, ele morre cedo. Aí ele não tem marinha. Quando ele atravessa, ele faz o quê? Vem neutralizar aqui a marinha persa, que era a marinha que ele tinha pego dos fenícios. Usando o quê? Uma estratégia indireta. Ele usou o exército para neutralizar aqui a marinha, senão ele ia cometer o mesmo erro de Aníbal. Se ele avançasse aqui para leste, os persas podiam sair com sua marinha aqui e atacar a Grécia enquanto ele estivesse avançando, que foi o erro que Aníbal cometeu aqui. Só que antes de avançar aqui até a Índia, e vir o Império de Alexandre, ele desce aqui e se tira o grupo, não sei se é o Tiro ou de Ciro, é um dos dois, né? Destrói aqui, neutraliza a marinha, aí sim ele avança para dominar o Império Persa até lá na Índia. Aí pode cair como essa estratégia direta de Alexandre. Ele usou marinha? Não, ele usou uma estratégia direta, ele com seu exército e neutralizou a marinha persa aqui nas suas bases para impedir que ela atacasse aqui a Grécia. Aí essa pode ter que o Fatos fala. Faltou a resposta. Vou voltar. Só para a gente lembrar. Não esqueça não. Então ele fala, as guerras púnicas foram motivadas, principalmente que uma disputa comercial, uma disputa pela ilha da Sicília, produtora de trigo e tal. Aí vamos lá para as opções. Pela disputa do comércio no Mar Negro aqui, esse aqui, ó. O que está de verde aqui é a colônia grega. Aqui também produzia-se muito trigo aqui nessa questão do Mar Negro, mas a disputa aqui está em qual parte do Mediterrâneo? Mediterrâneo ou ocidental. E consequentemente na Ásia Menor, bravo, controle da região da Trácia e da Macedônia e monopólio do comércio mediterrâneo, região da Trácia aqui de Atenas, Macedônia, era esse o objetivo, ou aqui a questão da Sicília? Pela divisão do Império Romano entre generais romanos e o domínio de Siracusa e Cartago, era essa questão do... Isso aqui é mais no final que é da República, né? Pelo conflito entre o mundo romano em expansão e os persas, as guerras púnicas eram essas. Os romanos em algum momento eles entraram em conflito com os persas aqui nessa questão das guerras púnicas. A guerra púnica exclusivamente o quê? Roma e Cartago, disputa comercial. Pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do mar Mediterrâneo. Aí, Eduardo, após as guerras púnicas, Mediterrâneo Ocidental. Mas porque quase 100 anos depois aqui é que ele vai na questão aqui do... Mas tu já leu muita coisa aí, ele fala alguma coisa desse Mare Nostrum ocidental? Não, aqui não é Mare Nostrum. Quando fala Mare Nostrum é tudo. É tudo. É tudo. Vamos ver se tem um mapa aqui do Império Romano.
enfraquecimento das colônias gregas. Aí os macedônios, aquela estratégia indireta de Alexandre, vão unificar aqui a Península Balcânica. Alexandre vai atravessar aqui os Dardanelos, virá primeiro, vai neutralizar aqui a marinha persa, onde era Fenícia, vai fundar Alexandria aqui na questão do Egito, só depois é que ele vai avançar até aí. Aqui é o mapa do Mare Nostrum romano. O Egito já província romana, todo o norte da África aqui, ó, a Gália, que é a França, que vai ser Portugal e Espanha, a Inglaterra, essa parte aqui do Mar Negro, tudo está cercado do quê? Por Roma. Ou parte de Roma ou província romana. Aqui é o Mare Nostrum romano e a partir daí a Pax romana. E aqui a divisão do Império, né? 395 e 395 Teodósio, né? Resolve Torá aqui dividir o Império Romano, para tentar administrar melhor esse Império. Capital aqui em Constantinopla e a outra aqui, capital em Roma, em 476. Isso aqui vai cair. As tribos germânicas aqui, os saxões, vândalos, suevos, começam a entrar pacificamente, depois depõe o último rei. E o Império Romano do Oriente vai permanecer até 1453, quando Constantinopla cai na mão de quem? Dos turcos otomanos. Aqui o Império Romano, Império Romano do Oriente, e aqui o que acontece com o mapa após as invasões aqui das tribos germânicas, né? Visigodos, suevos, áureos, Reino de Odoaco. O Reino Franco é o que mais vai se destacar, né? Vai dar origem à França. São os francos que vão barrar o avanço árabe, que vai atravessar aqui a Península Ibérica e vão parar aqui na questão da Batalha de Poitiers, 732, vão ser barrados pelo Franco. Então a Europa aqui central vai ficar protegida aqui após a Batalha de Poitiers pelos francos e aqui pelas muralhas de Constantinopla. Os valores greco-romanos de república, democracia, de arte, ciência, filosofia vão ficar preservados aonde? Aqui. Quando os turcos tomam Constantinopla aqui, esse pessoal que tinha esses valores greco-romanos vem para onde? Vem para a Itália. Aí a questão do Renascimento, principalmente na Itália. Né? O Michelangelo, esses pensadores, aqui, com esses valores greco-romanos. Aí o Renascimento é justamente o quê? Aquilo que tinha sido esquecido na Idade Média, esses valores de república, democracia, que estavam preservados aqui, vieram para cá, vai ser colocado na época moderna. O pessoal vai buscar ciência, não só a questão da religião, da Igreja Católica, que era a detentora do conhecimento na Idade Média e tal. O Renascimento é isso. Aí no século XVIII, Iluminismo. Reforçar mais ainda esses ideais de que o homem pode pensar, não precisa da questão da religião, fortalecimento da ciência. E aí a gente vai ter os Estados Unidos fazendo o quê? Reinventando, né, a democracia grega e a República Romana, criando a primeira república presidencialista da história, influenciando todo mundo aí, as colônias aqui na América, o Brasil, a Argentina, o pessoal virando república. O único que não virou república foi a gente, né? Só vai virar 100 anos de república. Então vamos o quê? Exército terrestre. Na Idade Média, o que é que ele pode perguntar, navegadores? São os muçulmanos, os árabes, que vão render os romanos ali quando o Império Romano do Ocidente cai. Os invasores do norte, os vikings, e a marinha bizantina. E no final da Idade Média, as cruzadas. Então, se ele for perguntar da Idade Média, vai ser essa questão aí, desses três. Na Idade Média vai ter uso do canhão? Não. O canhão vai ser utilizado para derrubar as muralhas de Constantinopla. É a bombarda turca, mas não ainda em navios. Na Idade Média, aí ficou essa questão, o Império Romano caiu, a Europa se ruralizou, quem ficou ali no Mediterrâneo, ali dominando ali, foram os árabes, né?
Maomé unificou os árabes ficaram ali pirateando no mar Mediterrâneo. Então vai ter essa luta dos cristãos, contexto das cruzadas também, as repúblicas marítimas italianas para tirarem esses piratas, moços, arretando do mar Mediterrâneo. Então, ambos vão combater com um tipo específico de galera, que é o dromo. Tanto cristãos quanto bizantinos vai combater com esse tipo de navio, 2 ordens de remo, 30 a 40 remos, 2 velas latinas, outra trapezoidal, usado tanto por cristão quanto por árabes. A diferença é que ele tinha o quê? Uma imagem não mostra muito bem, seteiras, né, para os arqueiros aqui, e os bizantinos utilizavam o quê? Uma questão de um lança-chama antigo, a questão do fogo grego, ali no Mar de Mármara, para impedir o avanço árabe ali na Europa. No Mediterrâneo, galeras. Até a Idade Média, até Lepanto ainda teve combate de galeras já na época moderna, 1571. Mas no final da Idade Média, com a Guerra dos 100 Anos, lá no Mar do Norte, a Guerra dos 100 Anos, 1337 até 1453 aqui, mesmo ano que cai Constantinopla. Aqui no Mar do Norte você tinha a Liga Hanseática. A Liga Hanseática aqui no Mar do Norte, ela vai utilizar qual? A coga, ou corte. A coga já é um navio mais voltado para um mar mais revolto, não um mar tão fechado aqui como é o Mar Mediterrâneo. Então essa coga, é com essa coga que o português vai ter a ideia para fazer o quê? A sua caravela, um navio de costado maior. Ó, piorou. Tudo aí. Encoxar, achei. Nenhuma, velho. É nenhuma. Melhorou. Então a embarcação viking usada na invasão da Europa durante a Idade Média. A invasão viking começa no final do século VIII, aí vai século IX. Tá? O que, que vai acontecer com os vikings? Ou eles vão ser assimilados, ou vão ser expulsos pelo... Mas vão ser assimilados principalmente por quem? Franceses e ingleses. Só falar desse outro tipo de navio aqui que é da Batalha de Lepanto. Então Portugal vai lá a caravela, navio de descabimento, galeão, origem do navio de guerra moderna. E a nau como navio mercante. A galeassa, do italiano galeassa, aumentativo de galera ou galera. É um tipo de galera grande que se construiu durante os séculos XV a XVII. A época de maior utilização foi a segunda metade do século XVI. Tinha o intuito de ser um navio com mais artilharia que as galeras e que suportasse melhor a navegação no mar aberto. Ou seja, a galeassa foi justamente um navio híbrido. Ela tinha os remos, uma ordem de remos, e aqui em cima ela tinha o quê? Uma fileira de canhões em seu costado. Então ela era uma metade galera, uma metade galeão. E na Batalha de Lepanto, em 1571, a Santa Liga utilizou 6, né? Em cada 2 linhas de batalha, ela colocou 2 galeaças dessa na frente que deram a vantagem. A Santa Liga derrotaram os turcos otomanos. Mas esse tipo de navio foi inútil lá na questão do episódio da Invencível Armada, porque ainda foi o quê? Um entrechoque de exército embarcado. A partir daqui, a Inglaterra utilizou o quê? O canhão. Aí a artilharia passa, a partir da Invencível Armada, a ser a casca naval. A Revolução de 1688 na Inglaterra representou. O século XVII é um século apagado em relação ao 16 ou 18, né, o período do Renascimento. No século XVIII temos as revoluções industrial, francesa e americana, criando a República Presidencialista.
O século XVIII, a gente tem a Revolução Puritana, de Cromo, a questão do ato de navegação holandesa, uma medida protecionista, e a outra Revolução Inglesa, que é a gloriosa de 1688. Aqui são as revoluções burguesas. A partir daqui, o único período que a Inglaterra não é monarquia, que é o protetorado de Cromo, vai até 59, ele vai adotar medidas protecionistas para fortalecer a marinha e o comércio inglês. Ele sai e os Stuarts voltam para o poder. Tentam fazer uma monarquia absolutista. O parlamento o que é que faz? Tira o Jaime II do poder, Revolução Gloriosa, sem derramamento de sangue, e coloca quem? Guilherme de Orange, um holandês, lá no trono da Inglaterra. A partir daqui, o Guilherme de Orange assina um termo lá, dizendo que se submete ao parlamento. A partir daqui, né, os burgueses estão no poder, o empresário de hoje está no poder na Inglaterra. O rei reina, mas não governa. Governa o primeiro-ministro com apoio do parlamento. Está assim até hoje. A primeira monarquia parlamentarista da história. Aqui o empresariado está no poder, então vai adotar o quê? Práticas para beneficiar o empresariado, o burguês da época. A Revolução de 1688 na Inglaterra representou a diminuição do poder exercido pelo parlamento. É justamente o quê? O contrário, né? A partir daqui o rei reina, mas não governa. A extinção do poder aristocrático com a adoção do voto popular. O restabelecimento do poder dos reis católicos é justamente o quê? O contrário, né? Diminuir o poder dos reis. O poder agora está na mão do parlamento. A derrota do absolutismo, tornando o parlamento soberano político da nação, e manteve a política do rei, nessa fase do capitalismo mercantilista, que começa a entrar em declínio em 1750, que era uma fase do capitalismo intervencionista, do rei absolutista, que intervia com o mercantilismo na economia. A partir daqui, Adam Smith fala o quê? Liberalismo econômico, que vai ser uma prática adotada por quem? Por esse parlamento aqui inglês. Mão de obra salariada, liberdade para as colônias, para ter mais gente para comerciar e tirar o excedente de produção inglês para outros locais. Então, a derrota do absolutismo tornando o parlamento soberano político da nação. Consolidação do poder do rei é justamente o quê? O contrário, ele está lá figurativo até hoje. Puritana é que leva proa ali para... Não, a que leva Cromo é a puritana. Ah, sim, a puritana sim, essa é de 49. O século XVII é justamente de importante o quê? Essas duas revoluções inglesas. Aqui, em 1453, o feudalismo vai entrando em declínio e vai surgindo o quê? O capitalismo, o comércio. Ele vem andando na sua fase mercantilista, o Estado interventor na economia. Até aqui, quando apresenta declínio de produção. Aí vem essa ideia do liberalismo econômico. O Estado não interventor na economia. E quem é que está lá no poder da Inglaterra para defender isso? Os empresários, os burgueses que tomaram o poder aqui. Na fase de Cromo, ele era um puritano, era um burguês, ele tomou, mas ele foi o quê? Ditador. Ele tomou o protetorado de Cromo, mas ele tomou medidas protecionistas que beneficiaram o comércio inglês, sim. Derrotou a Holanda, que foi a herdeira do comércio luso-português, e depois da Holanda, a Inglaterra foi a herdeira desse comércio holandês. Quem vai tentar tirar dela? A França. Aí não vai conseguir. Aí ela se consolida aqui, a Pax Britânica, a primeira Revolução Industrial. Em 1850, a segunda Revolução Industrial. Surgem novas fontes de energia, petróleo e eletricidade. E vão surgir outras nações no contexto do capitalismo já consolidado. A Alemanha na Europa, Estados Unidos na América e o Japão na Ásia.
E isso aí são justamente o quê? Nesse contexto da segunda revolução industrial, uma busca por matérias-primas e mercado consumidor desses produtos industrializados, que vai eclodir lá na Primeira Guerra Mundial. Oliver Cromwell, ele morre ou ele fica de poder? Ele morre, aí o filho dele fica 6, 7 meses no poder, não tem a mesma força, aí o jeito absolutista, os estudos voltam. Aí começa a querer tornar uma política absolutista só para o parlamento. Volta como rei? Vai e tira de novo. Volta como rei? Volta como rei. No parlamento soberano, né? Exatamente, aí a partir daqui torna a Magna Carta da Inglaterra, do poder do parlamento, ela é de 1215. Já desde 1215 o parlamento vem tentando limitar o poder do rei. E a Inglaterra é o primeiro país a acabar com o feudalismo de lei, a primeira a se industrializar e consolidar o sistema capitalista, porque desde a Idade Média o que ela fez? A lei dos cercamentos. A lei dos cercamentos, ela tirou o pessoal do campo, da produção agrícola, e botou o que no lugar? Produção de ovelha, questão de lã. A primeira indústria aqui a se desenvolver na Inglaterra foi qual? A indústria têxtil, a máquina de fiar a vapor. Mas foi uma ideia que já vinha desde aqui, da lei do cercamento. Portugal e Espanha começaram como potência do sistema, mas eles adotaram essa prática do rei intervencionista, tal, da mão de obra escrava, de só acumular riqueza, mas tinha que comprar produtos. Comprava de quem? Da Inglaterra. Então a Inglaterra entendeu que o sistema capitalista, ela precisa o quê? Produzir riqueza, não basta apenas você acumular riqueza. Se você jogar muito, como a Espanha fez, muito ouro na sua economia, gerar o quê? Inflação. Impedindo o Paraguai de receber os recursos lá, inclusive os navios encoraçados pelo dinheiro comunidade na Inglaterra, isolou o Paraguai. E a partir daqui a virada da guerra. Até então estava no nosso território, passou para o território inimigo. Já passou para o outro lado lá, no Paraguai. A intervenção brasileira no Uruguai, na guerra contra a Guiné, questão lá dos brasileiros que ele estava perseguindo, partido de Blanco. Blanco estava apagado lá do lado da Argentina. Então a intervenção aqui na guerra contra a Guiné, na Mandaré, passagem do Paysandu vai estar relacionada a isso aqui. Tenente A, pessoal que não. Arroba de e-mail, né? Se botar arroba de e-mail, não Não é login no YouTube. botar arroba de e-mail. Não, pô. Pô, eu preciso direto no YouTube, tem que botar arroba de e-mail. Quem comandava a esquadra brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, Tamandaré? O seu chefe do Estado-Maior, né? O Barroso, Francisco Manuel Barroso da Silva. O navio capitão era do Barroso, da Amazonas. Foi principal no Amazonas. E os vapores, né? Jequitinhonha, Beberibe, Parnaíba, Araguari. Teatro de operações, fluvial ou marítimo? Fluvial, questão lá da... Navio a vapores, o Brasil já tinha? Já começou. Nosso primeiro navio a vapor Foi o 1824. Foi um navio auxiliar. Barca, correio e imperial. Esse aqui é um navio auxiliar. O primeiro navio de guerra, 1847. Fragata. Bom. Quem foi buscar, inclusive, foi o Tamandaré, com rodas de par laterais. Então aqui minha parte já tinha vapor. E o vapor é importante para subir o rio. O navio a vela não sobe o rio, tem que ser o navio a vapor. Eu, professor,
que o João das Botas ele já usava na sua vapor minha conta nessa época aí. Não, aí nessa época aqui, ele fala lá no Fácil, né? Nessa época, o navio a vapor ele estava vindo principalmente para a marinha de passageiros, daí criou-se uma linha de navegação a vapor no Recôncavo Baiano, Marquês de Barbacena e tal, mas não para guerra, questão do transporte de passageiros. E é o Marquês de Barbacena. Então, primeiro navio a vapor da Marinha, navio auxiliar, barca correio imperial. Primeiro navio de guerra a vapor, fragata Dom Afonso. Então aqui, Batalha Naval do Riachuelo foi uma batalha em que se usou o vapor, né? Só se usou o vapor. Última batalha naval de navios de madeira, né? Agora, em Riachuelo tinha navio coraçado? Não, foi a última batalha naval de navios tipicamente de madeira. Então, qual era a estratégia de Solano Lopes? Ele artilhar o Rincão de Lagrana, as barrancas de Santa Catarina, deixar o pessoal lá com armamento do alto, atirando nos navios quando passasse no rio. O Mesa, que comandava a esquadra paraguaia, ele passou em frente à esquadra brasileira que estava fundeada. A intenção era justamente atrair essa esquadra brasileira para a armadilha de Riachuelo, onde estariam esperando o exército paraguaio para atirar de cima, e foi isso que aconteceu. Na hora que estava passando a armadilha, o Barroso deteu o Amazonas, aí tivemos os 3 navios encalhados, Parnaíba, Jequitinhonha. No Parnaíba morreu o Greenhouse e o Marcelo Dias, e aí o Barroso passa e depois ele resolve voltar. Ele vai utilizar o que? O esporão para varuar os navios paraguaios, que era de menor calibre, ou de menor calibre, menor apostado? Não, ele vai usar o que? A proa, né? Da Amazonas, que inclusive não era reforçada, mas como ele estava recebendo fogo de artilharia do pessoal que estava ali em terra, ele não teve alternativa. A Balboa levou a pique 3 navios paraguaios. Os outros fugiram e ele garantiu o bloqueio lá do Rio Paraná. Aqui marca o que? A Batalha Naval do Riachuelo? A virada da guerra, passa para o território inimigo. Aí vai ter o que? Vai ter as passagens. Vai ter primeiro ocupar Passo da Pátria. Dentro do Passo da Pátria tinha o forte de Itapiru. Após tomar isso aqui, aí vem as 3 principais fortificações paraguaias. Uruzu, Paiti e por último ainda expugnado o Maitá. Missão da Marinha, bombardear as fortificações, né, o exército, dando apoio para o exército vir pelo flanco. Aí toma-se Curuzu, aqui ainda em 1866, vai estar 1968. Aí toma-se Curuzu em setembro. Aí vai partir para Curupaiti. Então Mandaré está no comando. Já tirou o Barroso, manteve ele como seu chefe do Estado-Maior. Mitre, presidente da Argentina, no comando das forças terrestres. Foi no foto aí que eles perderam o posto. Aqui em Curupaiti é a grande o quê? Derrota aliada. Então Mandaré lá vai, os seus navios vão ficar bombardeando. Aí era a questão do ângulo do alvo, que a publicação não
não fala, o projétil ele ultrapassava a fortificação, então não caía dentro do forte, então bombardeou-se por Urupaiti. Aí falou, tá safo, o exército pode entrar. Quando o exército chegou lá dentro da fortificação, o exército paraguaio estava intacto. Aí foi milhares de aliados mortos, grande derrota aliada e divergências entre Mitre e Tamandaré. Aí Tamandaré e Barroso sai, o governo brasileiro coloca o Inhaúma, Joaquim José Inácio, no comando das operações navais para tentar a segunda passagem de Urupaiti. Joaquim José Inácio, Visconde Inhaúma. E para operações terrestres, quem é que vai entrar? O Caxias, que já era amigo pessoal de Inhaúma. Enquanto Tamandaré esteve aqui no comando da Força Naval, as operações eram o quê? Conjuntas. Operações conjuntas é quando você não tem um comando unificado. Não tem comando único. O Mitre comandava lá as forças terrestres, mas ele não podia manobrar. Quem forneceu a maior parte da questão da Marinha foi o Brasil, não podia se meter na questão do Tamandaré. A partir da entrada de Inhaúma e Caxias, eles passaram a fazer o que aqui? Em operações combinadas, em comando único, entre o Exército e a Marinha. Quem ficou subordinado a quem? Caxias a Inhaúma ou Inhaúma a Caxias? Inhaúma a Caxias. Caxias. Vou botar aqui 01. Inhaúma. Subordinado. Aí, Caxias que indicava as regras. Então tinha um comando único ali entre as forças de Caxias e Inhaúma. Bombardeia por Urupaiti. Aí sim Inhaúma dá o sinal para Caxias que está safo. O exército toma Urupaiti. E aí a esquadra vai ficar entre Urupaiti e o Humaitá. Uma posição aqui bombardeando o Humaitá. E uma fala para Caxias, vamos ficar bombardeando, mas após a passagem, a gente precisa de um ponto de apoio após a fortaleza de Humaitá. Aí Caxias vai subir com o exército após Humaitá e vai fixar um ponto de apoio lá em Caí, acima de Humaitá. Para passar o Humaitá, vai se fazer uma situação análoga ao que Grifo fez em Toneleiro. Em Toneleiro ele não pegou 3 navios à vela a vapor e rebocou 3 navios à vela, com mais um vapor reserva. Aqui, o Inhaúma comandou a tomada de Urupaiti, mas para o Humaitá ele vai mandar uma divisão avançada. Essa divisão avançada, comandada por Delfim Carlos de Carvalho. Aí ele vai fazer a situação análoga. Ele vai fazer 3 pares de navios. Para essa época aqui, já estavam prontos os monitores que foram usados em qual guerra? Na Guerra da Secessão Americana, teatro de operações também lá era o Rio Mississippi, teatro de operações fluvial, o navio monitor apropriado, calado baixo para navegar em áreas restritas. Esses navios monitores foram comprados lá fora ou foram construídos aqui? Construídos aqui. O período da Guerra do Paraguai, do Segundo Reinado, é o período de maior construção do Arsenal de Marinha da Corte, hoje o Arsenal de Marinha. Os engenheiros que foram estudar lá fora, o Napoleão Level, e o
Carlos Branconotti foram os responsáveis. Aí chegaram os 3 monitores. Nessa época aqui já se construíram também couraçados aqui, além dos comprados na Inglaterra. Primeiro foi o Tambari, Tamandaré, Barroso no Rio de Janeiro, homenagem vinda lá ao Tamandaré e Barroso. O Rio de Janeiro veio ser afundado em Corupaiti, aí ficou só o Tamandaré e o Barroso. Peraí. Não, Curuzu, tá certo. Em Curuzu ficou só o Tamandaré e o Barroso, que vão fazer parte dessa divisão avançada. Só que aqui vai ser mais um, Tambaba. E aí vai entrar o Bahia. Tamandaré, Barroso e Bahia. E os 3 monitores. Aqui os 3 encoraçados, mais os 3 monitores. O Alapar, Alagoas, Pará e o Rio Grande. Aí ele vai fazer justamente o quê? Os 3 pares, não necessariamente nessa sequência, não importa. Os 3 monitores, Alagoas, Pará, Rio Grande, Tamandaré, Barroso e Bahia. E vai amarrar um monitor ao contrabordo de outro encoraçado para fazer essa passagem aqui de Humaitá. 3 vão ter que encalhar para não afundar, mas eles conseguem efetuar a passagem. Vai ter o apoio lá em Itaí. O exército paraguaio foge de Humaitá e depois se estabelece em Piquiciri. A última posição deles lá. E aí Caxias vai fazer essa manobra de flanco em Piquiciri. Solano Lopes ainda vai sustentar a guerra por mais um ano, vai levar o seu exército lá para as Cordilheiras, ao norte do país. Nessa campanha das Cordilheiras, a Marinha já não participa mais. Caxias vai fazer o seu avanço para o sul, a questão da Dezembrada. Aí você vai ter as batalhas terrestres de Tororó, Havaí e Lomas Valentinas, é conhecido como a Dezembrada de Caxias, né? O seu avanço para o sul. O último combate naval aqui se dá no rio Manduvirá, né? Acaba a Guerra do Paraguai, e Dom Pedro II tem a questão das dívidas da guerra, né? A questão econômica, e 3 questões vão fazer a queda do segundo reinado em 1889. A questão militar, a questão religiosa e a questão escravista. Questão militar é porque o pessoal que foi combater aqui na Guerra do Paraguai, se dizia que eles, após a Guerra do Paraguai, receberam uma compensação, né, uma indenização que não ocorreu. O Exército também passou a se recusar a fazer as funções de capitão do mato. A questão religiosa é que Dom Pedro submetia às ordens do Papa, tinha que ter o seu aval. A formação nessa mesma época do Partido Republicano, que vai dar as ideias de república, e a república vai ser um movimento da elite, né? Ela vai acontecer e o povo não vai nem saber. Tem um livro que se chama até Bestializado, né? Vai assistir esse processo aí. O Pedro volta, né? Sai do Brasil e inicia-se o período republicano. No período republicano, como é que vai estar a questão da Marinha? Primeiro presidente do Brasil vai ser o quem? Prudente de Moraes. Aí vai ter a questão da transição, Prudente de Moraes e Floriano Peixoto, e o Custódio de Mello, né, querendo ser presidente, liderando as 2 revoltas armadas.
a publicação nem fala, né, nessa questão da revolta da Armada, mas no início da República, o filme da Marinha com relação a essa questão na política de renovação dos meios vai estar o quê? Queimado justamente por causa da questão da revolta da Armada. O Floriano vai contratar uns navios lá de fora, a esquadra de papelão, por já ser... Porra, eu falei o primeiro civil, o primeiro foi Deodoro, depois Floriano. Deodoro da Fonseca, Floriano e Prudente de Moraes foi o primeiro civil depois. Então Deodoro, ele renuncia, entra o Floriano. Na segunda revolta da Armada, o Floriano vai contratar essa esquadra de papelão, né? Vai conter os revoltosos e a questão da Marinha vai estar o quê? Com navios ainda ultrapassados. Porque no final da República, início do século XX, 1905 e 6, o que está acontecendo na Europa? O Japão está avançando contra a Rússia, guerra russo-japonesa, usando navios de 12 calibres. Em 1906 a Inglaterra lança o Dreadnought, aí vai ter essas questões do tentar renovar a Marinha com esses novos meios. Aí nós vamos ter o programa Júlio de Noronha e o programa Alexandrino de Alencar, que nada mais é do que o quê? O Alexandrino vai reformular o projeto do Júlio de Noronha. E aí a gente vê na próxima aula. Luiz, ali, os fortes ali tudo é margem paraguaia, né? Oi? Os fortes, tudo lá do Paraguai. Tudo a partir de Riachuelo, território inimigo. Após Riachuelo, a guerra passa para o território inimigo, para o Paraguai. Tudo subindo Tudo a o mais, rio, né? tudo subindo o rio. Então, não estou lembrado onde eu li. Sul, Curupaiti e Humaitá. Mas os paraguaios chega a passar para o lado brasileiro. Eles invadem primeiro o território brasileiro e invadem o território argentino de Corrientes. Aí, no início aqui, a primeira ação do Barroso e do Tamandaré é tomar Corrientes, eles tomam. Mas aí era fraco. Mas ele invade territórios brasileiros. Mas a partir daqui marca a virada da guerra. Aqui está no nosso território. A partir daqui, eles vão recuando. Aí já está no território inimigo. É justamente a virada da guerra. E tem uma questão do quadro técnico, do tanto, que ele fala justamente isso. A guerra ocorreu somente em território inimigo? Somente em território brasileiro? Aí tu tira, não, uma parte dela foi aqui, a partir de Riachuelo, passou para o lado inimigo. Aí ele vem assim, uma questão bem chatinha de fazer mesmo. Depois eu vou ver se eu trago ela. Aí ele fala, usou o vapor em todo conflito? Aí isso aí que ficava ruim para tu tirar, porque a publicação não fala esse troço, se o vapor foi usado do início ao fim do conflito. Mas aí tu consegue tirar a questão por outras nuances aí. Eliminação. Por eliminação, né? Porque era uma questão bem difícil que o cara não consegue tirar porque vão sobrar duas. Aí uma contradiz a outra. E nessa hora aí dá escolha. Aí o pessoal do cara